Estamos aqui na sessão 5 da jornada de pesquisa do IE. E teremos hoje aqui participando conosco o Alexandre, o Euler e essa que vos fala, apresentando aqui também uma pesquisa. E a gente vai começar então pelo Alexandre. Alexandre, você tem 20 minutos de apresentação, e aí depois a gente tem um espacinho aí de 15 minutos para fazer um debate, tá? Então, pode compartilhar a sua tela, fique à vontade. Tá bom, obrigado, Júlia. Olá a todo mundo que está aqui e que vai nos assistir depois pela gravação. Vou compartilhar a tela, que eu preparei uma apresentação. Eu acho que vocês podem vê-la. Se alguma, né, como eu só estou vendo a tela, se vocês quiserem interromper com relação ao horário, com relação ao meu áudio, algum problema, vocês me dizem que eu não estou vendo mais ninguém. Perfeito. O meu trabalho é uma pesquisa ainda em andamento. Eu sou doutorando pelo PPED, né, o Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento do IE, um dos 3 programas do IE. E esse trabalho em andamento é sobre a transparência e o processo decisório nas políticas de benefícios tributários nos governos Dilma e Temer. Por que eu comecei a ter interesse em pesquisar? Esse é o tema da minha tese, né, que está em andamento. Primeiro, quando a gente fala de benefícios tributários, a terminologia é algo importante também, né? São renúncias fiscais, incentivos fiscais, gastos tributários, desonerações instituídas. O que a gente está dizendo é que são renúncias, né, perda arrecadatória do governo em benefício de determinada atividade ou grupo de contribuinte. Gastos, algum tempo atrás, alguns estudiosos começaram a chamar essas renúncias de gastos tributários, ou seja, que são gastos feitos por meio do sistema tributário. Então, em vez de você criar um subsídio, criar uma política de gasto direto, você pode também, como um instrumento de política fiscal, conceder um benefício, uma renúncia. Isso seria considerado como um gasto, ou seja, você também está realizando um gasto, só que por via do sistema tributário. E a partir disso também daria mais transparência a essas renúncias. Você poderia, por exemplo, estimar os gastos tributários, a política de saúde. Você tem um gasto direto de saúde, e você teria também os gastos tributários, que seriam todas as isenções, por exemplo, do imposto de renda da pessoa física, que são isenções para as pessoas com gastos, abatimentos, né, com relação aos gastos de saúde. Então, é um instrumento de política fiscal, né, dentro deles há o gasto tributário, esse conceito, e que tem sido também muito discutido internacionalmente pelo FMI, pela OCDE, com relação ao que seria, né, como que você também cria critérios de transparência sobre essas políticas, esses mecanismos. Há um grande debate internacional e regional sobre esse tema, né? Eu participei de uma pesquisa regional que também me incentivou a olhar mais a fundo o Brasil, aqui na América Latina, e há 3 dimensões muito importantes quando a gente vê as renúncias fiscais e os benefícios tributários, né? Um primeiro é a questão da transparência e acesso à informação. Em geral, vou mostrar alguns dados regionais que o Brasil faz parte. Essa transparência ela é insuficiente para permitir uma avaliação realmente, uma deliberação adequada, né, dessas políticas. O processo de tomada de decisão, ele é opaco, ele é fechado, ele segue um rito extraordinário e é propenso ao abuso. E impacto, é muito difícil avaliar o impacto em geral, né? Você institui uma renúncia, um incentivo fiscal, né, para uma atividade econômica e não avalia se isso gerou empregos, não avalia se isso permitiu maior investimento privado. E quando se avalia, né, nos poucos casos, isso é um pouco um debate que a gente teve regionalmente na América Latina, quando se avalia, os resultados de impacto são muito limitados, né? Há também, internacionalmente, uma grande discussão sobre isso, especialmente um incentivo fiscal, né, para o investimento privado. Há muitos estudos, principalmente na América Central, é um grande problema na América Central, né, esse race to the bottom, os países disputando investimento privado e fazem com que, né, os impostos corporativos sejam muito baixos e uma dificuldade muito grande do Estado
investir em educação, infraestrutura, que são, né, segundo algumas pesquisas, condições até mais importantes, né, para as empresas investirem do que você ter realmente um benefício tributário. Né, isso está numa lista, né, de algumas pesquisas que foram realizadas, principalmente você tem o mercado de consumo interno, você tem a regulação, o rule of law, você tem a burocracia, a educação, e depois você vem o benefício tributário como um dos fatores, né, que induzem investimento privado. Também na África Oriental, você tem uma grande disputa entre os países, a Tanzânia, a Quênia, Moçambique, por investimento privado. Então, mostrando um pouco essa relevância e a atualidade do debate internacional e regional. Antes de falar do Brasil, eu queria só dar alguns dados regionais de um estudo que foi feito pelo International Budget Partnership, que é uma organização que eu faço parte, com relação à transparência, né? Em geral, os países publicam relatórios sobre gastos tributários, né? Aqui você tem alguns países da América Latina que, né, colocam a definição de gastos tributários. Cada país tem uma definição um pouco diferente, isso é bem importante para o Brasil, que eu vou falar daqui a pouco. Uma lista completa de todos os gastos tributários, não todos os países publicam, uma estimativa do custo, uma desagregação, né, sobre o tipo de imposto, sobre a função orçamentária, o setor. Em geral, não há, né, o Brasil, até comparando com a região latino-americana, está um pouco melhor, mas, em geral, por exemplo, nessa última coluna, não há nenhum tipo de informação nos relatórios sobre os gastos tributários com relação à aprovação e avaliação dos gastos, né? Não tem informação sobre isso, como se deu a aprovação e mecanismos para avaliar, né, se o que se propôs, a justificativa daquele projeto de gerar investimento ou emprego, se isso se configurou, né, na sua implementação. E com relação à informação específica de tipo de gastos tributários específicos, incentivos e benefícios específicos, né, o International Budget Partnership, a gente avaliou por tipo de gasto, se tem informação sobre o tipo de gasto tributário, a base jurídica, a perda de ingressos, o método, né, para medir essa renúncia, quanto é o montante dessa renúncia. Isso, em geral, os países têm, são as 4 primeiras colunas. O que não há informação é sobre cláusula de caducidade. Em geral, os relatórios de gastos tributários não trazem essa informação, o Brasil sim. Qual é a lógica da política, né, que gerou aquele benefício? Indicador de desempenho, quem são os beneficiários, especialmente também impacto distributivo, se você tem maior impacto, né, às camadas, aos beneficiários de maior renda, população de maior renda, se há também informação sobre revisão e avaliação. Então, a gente vê, em geral, que a informação sobre os benefícios e os gastos tributários é muito limitada. No Brasil, esses recursos são muito significativos, né? Em 2018, peguei um pouco o período, né, do governo Dilma e Temer, as renúncias atingiram um montante de 310 bilhões, né, de reais. Isso correspondeu a 22% da Receita Federal e a 4,4% do PIB. Isso a gente está só dizendo as renúncias, né, os benefícios tributários que são considerados como gastos tributários pela Receita Federal. Essa aqui é uma informação da Receita Federal, que é a evolução dos gastos tributários em percentual do PIB e também percentual da Receita Federal. Então, a gente vê que, né, no governo você tem um aumento a partir de 2011, 2012, que é exatamente durante o governo Dilma, os primeiros anos do governo Dilma. Depois você tem uma estabilização por volta de 4,5% do PIB, 4,4%, e até, né, 2018, que é o último ano desse período Dilma e Temer, onde você tem a maior em média histórica, né, em termos de receita, e em 2015 foi em termos de PIB, 4,5% do PIB. Então, são recursos muito relevantes, né, no Brasil, que vem vivido uma crise aí fiscal intensa nos últimos anos. Aqui um dado, né, só para a gente ver como as informações são apresentadas,
um dado sobre tipo de tributo, isso para 2015, que é onde você tem, né, 4,5% do PIB daquele ano de gastos tributários, a gente vê que a maior parte deles é relacionado às contribuições sociais, né, 23% relacionado a COFINS, 24% sobre contribuição para a Previdência Social, tem outras contribuições também do PIS, se a gente juntar também contribuições do PIS, a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, a gente tem quase 60%, né, dos gastos são em contribuições. Isso tem alguns motivos, né, é muito mais difícil você ter consenso de aprovação, né, de algum benefício que impacte, por exemplo, imposto de renda, impostos que você tem uma certa transferência para estados e municípios. As contribuições ao governo federal têm mais autonomia, né, você não tem que negociar muito também essas contribuições, esses tributos com estados e municípios. É muito mais difícil aprovar renúncias tributárias que diminuam a arrecadação, né, de impostos que têm transferência obrigatória para estados e municípios. Por que eu decidi focar no governo, né, na época do governo Dilma e Temer? Por alguns motivos, né? Houve entre 2011 e 2016, né, a política de incentivos fiscais para as empresas ganhou uma certa centralidade na política econômica da Dilma, né? E para alguns analistas, a Laura Carvalho, né, num livro dela, de 2018, ela e outros, né, mas ela diz que essa foi uma das causas da crise econômica que abateu o país nesse período, né, no final do mandato da Dilma, contribuiu muito para a queda da arrecadação e a deteriorização das contas públicas. Isso também foi um dos motivos aí da insatisfação popular que gerou o impeachment /golpe da presidenta Dilma. Houve também, né, uma maior, embora já tinham, né, alguns dados que eu vou mostrar ainda do governo Lula, houve um aumento, né, comparando com o governo FHC, do número de incentivos e de benefícios tributários instituídos durante o governo Lula, mas no governo Dilma houve, né, o Plano Brasil Maior, que foi uma política industrial logo no início do governo, para o período de 2011 a 2014, que tinha o objetivo de aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da indústria, e cuja duas principais medidas era a desoneração dos investimentos e das exportações e a desoneração da folha de pagamentos, né, dos salários. Houve, então, um aumento significativo do montante de receitas tributárias nesse período, de renúncias tributárias nesse período, né? Se a gente pega esse gráfico, a gente vê que realmente, né, esse plano mais estruturado, né, que deu, né, incentivos fiscais de forma mais estruturada para a indústria, para alguns setores industriais do comércio, aumentou muito, né, em 2012, 2013, 2014. E curiosamente, né, depois do impeachment /golpe, em entrevista para o New York Times, a Dilma disse que quando foi perguntada, né, o que você faria diferente, né, durante o tempo que você ficou no governo, e a primeira coisa que ela mencionou seria: uma coisa que eu não teria feito foi aprovar abrangentes reduções de impostos. Fiz isso com base na crença de que as empresas investiriam mais e gerariam mais empregos. Mas não foi o que aconteceu. As empresas aumentaram seus lucros sem investir mais. Você fala da Dilma. E nesse período também, você tendo, né, se você for pensar a política fiscal, né, as receitas e o gasto público, você teve em 2016, logo após, né, o Temer ter assumido, após o impeachment /golpe, ele aprovou uma medida muito draconiana e muito drástica de redução dos gastos públicos, limitação, né, que é a emenda constitucional de teto de gastos, com o argumento, né, da austeridade, com o argumento do equilíbrio das contas públicas, e, ao mesmo tempo, em 2017, um ano após, né, por meio de uma medida provisória proposta pelo governo Temer, você teve a aprovação da renovação e ampliação do REPETRO, que é um regime aduaneiro especial para a indústria do petróleo e gás, que foi apelidado até de MP do trilhão, que haviam algumas análises a consultoria da Câmara dos Deputados, de você ter, em 20 anos, né, após a aprovação, a partir de 2017,
renúncia de até R$ 1 trilhão em razão do repetro. Então, há um pouco uma desconexão também no discurso público. De um lado, você, né, reduz, na política fiscal, você tem uma medida muito drástica de redução do teto de limitação, né, do gasto público. Do outro lado, você amplia ainda mais renúncias e benefícios tributários. Uma coisa importante nessa pesquisa inicial que eu estou fazendo sobre esses temas, há outras renúncias tributárias que não são consideradas pela Receita Federal como gastos tributários. Né, como a gente viu, né, a transparência e o controle democrático ela é frágil, e para essas outras renúncias elas são ainda as mais débeis. Então, por exemplo, o repetro que eu mencionei, né, em 2019, após a aprovação em 2017, somente as renúncias tributárias instituídas pelo repetro, que são consideradas como outras renúncias, não fazem parte daquele 4,5% do PIB, né, daqueles valores, corresponderam a 28 bilhões de reais, somente em 2019. Essas renúncias, a Receita Federal classifica como desonerações instituídas, porque ela diz que isso não seria um desvio ao sistema tributário de referência. As desonerações instituídas, ela tem que ser instituídas por lei, e você tem a obrigação, né, a Receita Federal, o governo, de somente 3 exercícios fiscais você prover informações sobre o montante, né, a previsão de impacto, né, dessas renúncias. Somente por 3 exercícios fiscais, isso tem, né, um relatório de desonerações instituídas, que o governo atual recentemente tirou do ar as informações existentes sobre as desonerações instituídas. Isso tem sido questionado pelo Tribunal de Contas da União, né, a forma como a Receita Federal, algumas renúncias tributárias como desonerações instituídas, outras renúncias como gastos tributários, que teria também que obedecer certas previsões da LRF. E a própria Receita Federal, num questionamento do TCU, por meio de ofício, afirmou que a classificação de uma renúncia como gasto tributário é uma tarefa que envolve um certo grau de subjetividade, né? Como a Receita define se aquela renúncia é um desvio ou não do sistema tributário, né? A própria Receita diz que isso tem um certo grau de subjetividade com relação, né, à gestão e à transparência disso. Há um grande impacto, né, quando você não considera isso como um gasto tributário. Aqui é um estudo que o INESC, que é uma organização de Brasília, chama Instituto de Estudos Socioeconômicos, só sobre os incentivos. Alexandre, perdão, deixa eu só te interromper um segundinho, só para você saber que já foram 16 minutos, tá bom? Tá, não, eu vou acabar em 3, 4 minutos. Obrigado. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado, Júlia. Perdão. Não, só para a gente ver esse montante, né? A gente está falando dos gastos tributários, que já é algo super relevante para pensar, né, um pouco nesse desequilíbrio hoje que a gente vê, essa falta de recursos realmente para investimento, para infraestrutura, para gasto, né, do governo federal. E aí essa é a ponta do iceberg, porque você tem todas essas outras renúncias, né? Aqui são todas os incentivos aos combustíveis fósseis, tanto gasto direto como gastos tributários, como outras renúncias. Em 2019, isso foi por volta de 100 bilhões, pelo estudo do INESC. Você vê que a maior parte disso são consideradas como outras renúncias. Aqui, somente o repetro, né, eu mencionei, em 2019 foram 28 bilhões, mas você tem outras, né, o CID, a CID, PIS/COFINS Paradise, outras renúncias que, por critérios subjetivos da Receita Federal, não são classificadas como gastos tributários. Eu ainda não consegui sistematizar os dados, né, ano a ano, com relação ao governo Dilma, mas segue um pouco o que o Wagner Pralon Mancuso, que é um professor lá da USP, que ele fez análise, né, das políticas as renúncias, né, política de renúncias para o setor privado durante o governo Sarney, Collor, Franco, FHC e Lula. E eu quis só colocar uma informação que ele coloca, que realmente é o que a gente vem observando no governo Dilma e Temer. Você tem cada vez mais, progressivamente, né, desde o governo Fernando Henrique, depois o Lula, um aumento de medidas, né, de projetos de lei, de leis aprovadas com relação a renúncias para o setor industrial e do comércio também, né? Você tem, por exemplo, a FHC foram
20, no Lula foram já 23, isso a gente está vendo que tem aumentado durante o período de Jimmy Temer, mas o que é importante aqui é que a maior parte dessas proposições são adotadas pelo Poder Executivo, são apresentadas ao Congresso por meio de medidas provisórias. O Repetro é um caso, foi apresentado por medida provisória. Em algumas entrevistas preliminares, há uma certa... É mais fácil, né, para o lobby da indústria, do comércio, de alguns setores industriais, fazer o lobby diretamente, né, no governo federal, no executivo, consensuar uma medida provisória, e isso é enviada para o Congresso, que tem um regime de tramitação especial, extraordinário, né, a maioria delas não atenta a... não respeita os critérios de urgência, né, da medida provisória, excepcionalidade. Então, é uma forma realmente, né, do setor privado conseguir ter benefícios por meio do sistema tributário, os setores mais estruturados, como que aconteceu com o Repetro, né, da indústria do petróleo e gás. Então, essa é meu último slide, que seria a hipótese central, né, que a gente está avançando na pesquisa, que a gente espera... vai tentar ver se vai ser confirmado ou não, né, pelos dados que a gente vai levantar, tanto na análise dos incentivos nesse período de 2011 a 2018, mas também com o estudo de caso do Repetro, seria que as instituições, as normas e o próprio processo decisório de aprovação e gestão da política de benefícios fiscais no Brasil seriam opacos e não eficientes, permitindo que alguns grupos de interesse dentro do setor empresarial possuam uma porta de acesso privilegiada aos recursos públicos federais. Então, isso que eu queria ainda muito inicialmente, né, a pesquisa que eu estou realizando, e agora parar um pouco para a gente poder ter algum debate. Muito obrigado. Alexandre, muito obrigada pela apresentação. Eu acho que é um tema que certamente ele tem uma importância grande, né, em termos sociais, políticos, né? Nós, enquanto realmente dentro de um espaço democrático, se discutir realmente, né, de como como esses gastos são efetuados, né? E se eles estão conectados ao interesse público, ao interesse da sociedade, às necessidades, né, que o país tem, e depois, uma vez que eles são realizados, né, de que forma a gente tem, quais são as formas que a gente tem, quais são os meios, né, que a gente tem de entender, digamos, vou colocar aí muito entre aspas, efetividade, né? Porque também até a própria questão da efetividade, ela é complexa, né? A gente pode analisar sob diferentes perspectivas. Então, certamente é uma pesquisa muito importante, muito interessante. Eu, recentemente, enfim, por uma questão mais de interesse, não por conta do meu projeto de pesquisa, né, da minha pesquisa em si, mas porque, enfim, tem muitas coisas legais e interessantes para se ler nessa vida. Então, eu estava lendo um artigo de um professor de uma universidade canadense, que ele fez um experimento aqui no Brasil, em que ele conseguiu isolar o efeito, né, isolar o efeito do impacto de quando a população sabe a maneira como o prefeito, né, o prefeito ali de um determinado município, quando a população sabe, a partir do momento em que o TCU vai a esse município para conferir as contas públicas daquele município, e esses resultados são divulgados, né? E ele conseguiu isolar o efeito de que, ao divulgar esse resultado, a população consegue, por exemplo, no próximo ciclo eleitoral, não eleger aqueles prefeitos, né, que foram que não tiveram uma má conduta, né, no uso do dinheiro público. É claro que não é o mesmo foco de pesquisa que o seu, mas eu acho que existe uma certa convergência, uma certa interseção, que é dessa importância, né, de divulgação dos resultados. Assim, ele traz aí um elemento de accountability, né, que é importante, né? E eu acho que fica muito claro também que, se você cruzar essas informações
com questões políticas, né? Os lobbies políticos que surgem no meio do caminho, eu acho que você vai encontrar uma correlação positiva a isso. E você trouxe os elementos, por exemplo, do Repetro e de todos os incentivos e subsídios, por exemplo, para a questão do combustível, né? E eu acho que a gente consegue fazer aí uma relação muito própria, né? Assim, como é que, a depender dos incentivos, para onde esses incentivos eles foram direcionados, como é que o outro lado, aqueles que receberam, eles faturaram, né? Ou o que eles fizeram, o que veio ali como contrapartida. Então, enfim, é bem interessante a pesquisa. O Caio quer fazer uma pergunta, Caio, e a gente continua aqui, debatendo. Vai lá, Caio. Eu me meti. É agora ou no final, Julia? Oi? É agora que faz as perguntas? A gente vai fazer assim, porque o Alexandre vai precisar sair 12:30 e assim a gente tem a oportunidade. E os temas são diferentes dos três artigos, então. É mais um pouco na linha que você comentou agora há pouco, Júlio, que eu acho que tem uma parte que eu acho que é bem interessante de se estudar, que é essa parte mais institucionalista, mas também uma parte de economia política também, que é justamente essa captura do governo pelos interesses de certas empresas de diversos setores, né? Por exemplo, a gente tem um caso atual que, em termos legais, por exemplo, foi aprovado a inserção novamente do carvão na matriz energética brasileira, enquanto a gente já estava, essa parte já tinha praticamente desaparecido. Então, o carvão volta a aparecer como um elemento central por um jogo de interesse de um grupo específico de Criciúma, no Vale do Ferro, do Aço lá, e eles conseguem inserir isso legalmente. Então, acho que tem uma parte que talvez você, Alexandre, possa sair um pouco dessa ideia de eficiência, que é um tanto nebulosa, tá? E mais para uma questão de poder mesmo, de uma economia política de grupos de interesses que se formam e pressionam e determinam a formulação das políticas econômicas. Isso perpassa todos os governos, tá? E os governos são cada vez menos eficientes por meio das suas agências reguladoras, que também são capturadas por esse jogo de interesses para a formulação de políticas econômicas. Então, acho que tem uma parte que a Júlia acabou de falar, que eu queria comentar, que eu acho que você pode desenvolver, que é essa fragilidade institucional da economia brasileira, que é super importante de analisar, tendo em vista a relação entre formulação de políticas econômicas e essa questão do poder das empresas monopolísticas ou oligopolísticas, ou alguma dessas derivações, na tua análise. Então, acho que tem uma parte teórica, de fundo teórico, de marco teórico, acho que é interessante você analisar. E é interessante, né, Caio, você está falando isso, e me ocorreu que isso está muito, né, nas raízes históricas do próprio processo de construção desse país enquanto país. Porque, assim, o que a gente também, de novo, de outra leitura, de outro artigo que eu fiz que eu achei super interessante, de como esses incentivos, eles são formados, né? Então, por exemplo, lá atrás, quando a gente decidiu ter em termos de infraestrutura, construção de rodovias, né, isso tem total relação com o mecanismo de incentivos de uma indústria nascente automobilística que estava vindo para cá e que, obviamente, para você construir isso, né, você precisa dessa força política, de um poder político que está além das autoridades decisórias disso, né? Que tem muito essa influência. Então, acho que isso faz parte muito da nossa construção enquanto país, né? Certamente tem autores que discutem isso bastante em termos históricos, né? Posso comentar? Claro! Não, achei... Tá aqui de gredinho. Eu achei ótimo, Caio e Júlia. Não, exatamente, assim, eu não falei muito do marco teórico, mas é uma perspectiva institucionalista, de economia política mesmo, né?
que tem certas regras, assim, a gente está falando de um problema que é um problema de accountability, como você falou, Júlia, de transparência, um problema democrático profundo, porque você não tem informação, então você não tem nem a possibilidade, né, de ter um debate público qualificado sobre essa questão. Os benefícios são, né, aprovados sem nenhuma cláusula de caducidade, a maioria deles, alguns sim, mas a maioria não tem cláusula de término, não tem nenhuma previsão de avaliação. Então você tem o que foi na exposição de motivos daquilo, aquele debate no Congresso, e acabou. Depois você não tem mais nenhum debate público, especialmente para esses que são considerados como outras renúncias, né, que a Receita Federal classifica isso. Você tem 3 anos de informação, de previsão de qual seria essa renúncia, depois você não tem mais debate, aquilo fica integrado no sistema tributário, por meio, né, de um lobby, do poder das empresas, de alguns grupos econômicos específicos e com poder realmente de fazer, né, aprovar benefícios em seu favor, e você não tem mais debate. Então, assim, tem uma questão aí democrática muito importante, que é o que eu queria um pouco também desvendar, né, ao longo dessa pesquisa. E tem essa disputa, você mencionou o TCU, né, uma grande discussão dentro do TCU, assim, questionando a Receita Federal, porque até do ponto de vista das regras, se isso é enquadrado como um gasto tributário, você teria que obedecer a LRF, e isso não, você tem desvio com relação à lei de responsabilidade fiscal, tem uma série de coisas que esses grupos, esse poder das empresas consegue até minimizar as regras mínimas existentes que regulam essas questões, que já são frágeis e já são não suficientes, né? Então, um pouco esse é o desafio aí, ver o que aconteceu e um pouco desvendar, né, essa economia política desses benefícios tributários para as empresas no Brasil. Obrigado pelos comentários, foram ótimos. Não, imagina. Eu estava lembrando aqui, só para a gente fechar, a gente caminhar aqui, que é bem interessante, né, o tema. Eu estava vendo também uma outra pesquisa que alguém faz a relação disso entre os partidos políticos da Câmara e as medidas, enfim, as propostas, né? E aí, assim, para onde vai... O seu caso em relação é mais focado na questão dos incentivos, né? Mas também eu acho que isso acaba reverberando de alguma forma também nas decisões de concessões na Câmara, né? Assim, o que é aprovado, o que sai, quais são os tipos de leis ou de medidas que eles aprovam ali, como isso está conectado aos seus interesses políticos das regiões da onde eles vieram, né? Então, também tem uns estudos aí econométricos bem interessantes que fazem essas relações. Aí você vê que, puxa, o recurso vai mais para um lado do que para o outro, óbvio, também. É complexo, mas é bem interessante. E aí tem esse suporte teórico, só para fechar, Alexandre, esse suporte teórico é super importante, porque eu acho que ele vai acabar servindo como um fio condutor para o resto do seu trabalho, né? Até porque, como muita coisa pode ser discutida a partir dos temas que você levanta, isso precisa estar bem fechadinho, né? Para que também não se levante outras tantas questões dentro do que você está abordando, né? Bem legal, Alexandre. Sucesso aí na pesquisa do doutorado. Euler, quer seguir? Vamos seguir? Eu fico por último e você fala agora? Acho que pode ser, como for melhor para você, Júlia. Então vamos seguir assim. Vamos lá. Compartilhar minha tela. Tá dando para ver? Sim, sim. Então, essa apresentação aqui é sobre o tema da minha dissertação de mestrado até o momento. Eu sou do mestrado do PPGE. Estou sendo orientado pela Marília e pela Júlia e quero encontrar algumas evidências de que está ocorrendo o catch-up tecnológico no âmbito da tecnologia 5G. Vou fazer uma pequena introdução a esse objeto de estudo. Desde que começou a ser usada as tecnologias de comunicação móvel,
na década de 70 e 80, elas evoluíram por aproximadamente 5 gerações. A cada 10 anos tinha alguma grande mudança, um novo padrão, que elevava exponencialmente a capacidade dessa tecnologia. A trajetória de evolução dela foi marcada pelo aumento da capacidade de transmissão, ou seja, mais equipamentos ao mesmo tempo, a velocidade da transmissão e a redução da latência, ou seja, foi ficando cada vez mais próximo da comunicação em tempo real. Esse tipo de tecnologia ela é de natureza infraestrutural e ela permitiu e acompanhou o desenvolvimento de diversos setores, como, por exemplo, as TICs, que não seriam possíveis sem o desenvolvimento da tecnologia 3G e da 4G. A relevância dessa tecnologia atualmente a gente vê essa relevância atual nos 6,2 bilhões de usuários de banda larga móvel em todo o mundo. O 5G, que é a quinta geração, a mais recente, ela pode ser considerada tanto uma evolução quanto uma revolução. Do lado da evolução, a gente pode chamar ela de evolução por conta que ela aumenta em pelo menos 10 vezes a velocidade e a densidade de conexão, sendo que é possível chegar até 160 vezes superior, 160 vezes melhor do que o sinal do 4G, além de transmitir dado em tempo virtualmente real. Então, do lado do consumidor, ele vê o 5G como algo muito melhor. Do outro lado, o 5G ele também é uma revolução, por conta que ele está mudando o foco do desenvolvimento em direção à transmissão de curto alcance, que o 3G e o 4G tentavam cada vez ampliar ainda mais a potência do sinal. Uma única torre mandar para o maior espaço possível com qualidade suficiente. Já o 5G ele quer focar em tecnologias de curto alcance, ele quer melhorar a conexão em lugares que estão muito aglomerados. E ela é uma inovação arquitetural que tem o potencial de alterar a estrutura de oferta do serviço, por conta que o 5G não funciona da mesma forma que o 4G funciona. Enquanto que o 4G a gente pode observar pela própria arquitetura dele que ele é uma evolução do 3G. E o desenvolvimento do 5G ele vai permitir que se desenvolvam outras tecnologias capazes de alterar o padrão de virtualmente todos os setores. Um exemplo disso seriam os carros autônomos. O 5G permite a conexão em tempo real dos carros autônomos com qualidade, é uma coisa que não seria possível se a gente ficar apenas no 4G, porque o 4G já está no limite da sua capacidade. Vou fazer uma pequena história aqui sobre a evolução dessas tecnologias. O 1G, que foi o primeiro padrão de comunicação móvel, foi criado principalmente pelo Japão. Na segunda geração, a Europa conseguiu entrar nessa corrida, desenvolveu o 2G em conjunto com uma tentativa de conectar todo o continente europeu. Já o 3G, o Japão voltou para a corrida e dessa vez conseguiu entrar os Estados Unidos e a Coreia do Sul. No 4G, foi dominado pela Coreia do Sul e a China veio se desenvolvendo. Ela não chegou a dominar o 4G, a China, mas ela chegou bem perto. Já agora, no 5G, todos os organismos falam que a China está em primeiro lugar, mas a gente tem uma grande competição com a Coreia do Sul, com os Estados Unidos e com a Europa. Então, mesmo que a Europa tenha perdido um pouco essa corrida anteriormente, agora ela entrou de novo para tentar dominar o 5G. Agora, o problema relacionado a essa pesquisa. O catching up é o processo pelo qual um único país ele busca reduzir o seu gap de produtividade e renda vis-à-vis um país líder. É realmente tentar chegar na fronteira, ser um dos melhores países do mundo. Esse processo ele não é automático, ele é possível de acontecer, de um país deixar de ser seguidor e virar líder, mas ele é muito difícil. Ele pode ser iniciado pela imitação, ou seja, o país atrasado vai estar importando tecnologias de países líderes, aumentando sua produtividade, mas ele vai continuar dependente de tecnologias externas. Então, o processo de catching up ele só vai se completar quando o país conseguir inovar. Já o catching up tecnológico, que ele está relacionado ao aumento da capacidade absortiva do país e a internalização da capacidade inovativa. Ou seja, o país vai realizar catching up tecnológico quando ele conseguir inovar internamente, pelo menos em algum setor, não continuar dependente apenas de tecnologias externas, que vai ficar apenas adotando. E esse processo de catching up tecnológico, ele tem uma forte relação com o processo do leapfrogging, que é realmente pular etapas e tentar ser líder em alguma coisa.
Com isso, o catch-up tecnológico, ele pode levar ao catch-up de produtividade e renda, que se o país inovar, ele vai conseguir dominar pelo menos em algum setor, e nesse setor ele vai ter uma alta produtividade e uma alta renda. Mas o contrário não é válido. Pelo fato de se um país ele chegar na fronteira da produtividade e da renda, não significa que ele será capaz de inovar. Ele pode ter a melhor produtividade do mundo, mas mesmo assim depender de tecnologias externas a ele. E agora a questão mais contextual. Quando surge uma nova tecnologia, nesse caso 5G, você tem novas oportunidades de entrada, que elas não estão restritas a quem já está na fronteira tecnológica. Ponto que é uma novidade. Se é uma novidade, não tem ninguém que possui uma vantagem absoluta nela e que apenas essa pessoa conseguirá desenvolvê-la. Historicamente, a gente tem com a posição de liderança tecnológica não implica em manter essa mesma posição. Tanto que a gente pode observar no desenvolvimento histórico das gerações anteriores. Existem vantagens do país ser o primeiro a tentar desenvolver essa nova tecnologia, como, por exemplo, ele vai estar criando padrões internacionais, vai estar gerando muita receita, muito emprego e vai ter uma liderança inovativa. E segundo o Kun Lee, quando está surgindo novas tecnologias, esse é um momento propício a realizar o catch-up, por conta que ainda não tem um design dominante e não tem um volume considerável unificado de conhecimento. Então, tanto os países líderes quanto os atrasados não estão tão distantes assim no ponto de partida por essa corrida. Ela é possível de acontecer, o país atrasado é possível de entrar bem nessa corrida. E, ainda segundo esse mesmo autor, as melhores janelas ao catch-up são também aquelas nos setores de ciclo rápido, ou seja, onde a tecnologia muda de forma muito rápida. Então, dessa forma, é mais possível você realizar o catch-up pensando nas tecnologias de comunicação móvel, do que realizar o catch-up em indústrias pesadas, como a siderurgia. Por conta que a siderurgia, a tecnologia já está dada, não tem muito como inovar em cima disso para você se tornar um líder. E sob as condições de estar num setor de ciclo rápido e estar também num período de grande mudança tecnológica, os países atrasados eles possuem algumas vantagens. Primeiro porque eles não estão em lock-in tecnológico. Os países que atualmente são líderes em uma tecnologia, eles vão tentar utilizar a tecnologia anterior, que eles já foram líderes, para tentar replicar o que aconteceu. Então, eles estão presos a uma tecnologia antiga. Pode ser que os atrasados não estejam presos a isso, porque eles nunca viram essa tecnologia. E esses atrasados, eles podem aprender com os erros da fronteira. Então, de certo modo, vai ser mais fácil para eles. Apesar disso, tem grandes dificuldades. A principal delas é a falha sistêmica schumpeteriana, também tem a subestimação do papel do setor público, o descasamento da oferta de tecnologias às demandas industriais, no sentido de que é possível que um país atrasado ele esteja buscando conhecimento em uma área que não vai servir para a indústria dele. Então, isso é uma desvantagem dele. Então, se do ponto de vista da oferta, o 5G é uma revolução tecnológica e ele está inserido em um setor de ciclo rápido, então talvez ele seja uma possível janela de oportunidade para algum país atrasado realizar o catch-up. A partir disso, dessa observação, a pergunta que eu quero tentar responder nesse trabalho é se, tendo como base o desenvolvimento dessas tecnologias de comunicação móvel, quais são as evidências da presença de países em catch-up tecnológico no âmbito do 5G? Ou seja, se tem algum país que não é líder atualmente, nem líder nos padrões anteriores, que está realizando catch-up tecnológico, tentando ser líder no 5G, ou pelo menos tentando chegar numa posição melhor para concorrer no 6G. E ver se essa janela de oportunidade realmente existe. A hipótese que eu estou tomando aqui é que, limitado às tecnologias de comunicação móvel e ao período de 2010 para frente, que foi onde realmente começou a discussão do 5G, não tem indícios de países emergendo na criação dessas tecnologias. Ou seja, os países líderes nos regimes tecnológicos anteriores são os principais desenvolvedores, não tem ninguém novo entrando nessa corrida, o que indica um possível engessamento das oportunidades inovativas nessa tecnologia, ou seja, as mesmas pessoas que desenvolveram as anteriores vão desenvolver a nova, mesmo ela sendo completamente diferente, estruturalmente falando, e com isso vai ter um engessamento de pelo menos uma parte da estrutura inovadora internacional. Com esse termo, de estrutura inovadora internacional, eu estou me referindo apenas à divisão entre criadores e adotantes de tecnologia. Então, quem criava a tecnologia vai continuar criando,
e quem adotava vai continuar apenas adotando. Então, o objetivo geral desse trabalho é realmente de identificar os países que estão nesse processo, e para isso eu tenho 5 objetivos específicos, que é recuperar a literatura de catching up e estabelecer a discussão de catching up tecnológico, revisar como que aconteceu o catching up tecnológico no âmbito das TICs, das gerações tecnológicas anteriores, dizer o que é o 5G, identificar qual é o papel dele, por que a gente precisa, para então estruturar como que está sendo o padrão internacional da criação do 5G e identificar se existe algum país que está nesse processo de catching up tecnológico. A estrutura que eu pensei em cima disso seria realmente uma divisão de 3 capítulos, de uma revisão teórica, uma revisão aplicada, onde eu vou até definir o objeto, e, por último, o uso dos bancos de dados para tentar encontrar evidências do catching up no âmbito do 5G. A metodologia proposta para esse trabalho, ela é bibliométrica e estatística. A bibliometria é um método de análise quantitativa da própria literatura. Ela consegue analisar qual é o estado da arte do tema que você deseja, para onde que está indo a fronteira do conhecimento, quais são os clusters mais estudados, quem são os principais autores, revistas, instituições e até mesmo os países ao longo do tempo. A bibliometria, ela usa praticamente os mesmos insumos do controle bibliográfico, que são toda aquela parte de documentação dos artigos publicados, mas ela inclui outras coisas que não são usadas para controle bibliográfico, como, por exemplo, o uso de referências. Então, a bibliometria seria praticamente uma análise matemática bem próxima à teoria das redes, das referências dos trabalhos. Ver quais foram as citações para cima, quais foram as citações para baixo, para tentar dizer onde que a literatura está se encaixando. De certo modo, a maior parte desse trabalho ele vai ser uma revisão de literatura mais, como que eu posso dizer? É uma revisão sistêmica de literatura. Então, para discutir o catching up tecnológico, que com isso, primeiro, antes de tudo, nesse trabalho, eu preciso identificar qual é o cerne da literatura e entender corretamente, eu vou usar a bibliometria para selecionar textos e autores pelo número de citações internas, que pertence à rede de cocitações evolucionária estruturalista. Ou seja, em vez de eu pegar os textos mais citados da literatura de catching up como um todo, eu vou pegar os textos que são mais citados dentro da literatura de catching up, apenas pelos textos que discutem catching up. Então, com isso, eu vou conseguir tirar alguns vieses e também dizer o que está sendo mais central nessa literatura. Nessa parte, eu já tenho uma amostra de mais de 2.000 artigos, e para explicar melhor qual que seria essa rede de cocitações, com todo esse banco de dados de artigos, eu consigo montar clusters temáticos. Nesse caso, usando os termos-chave de Economic Catching Up, eu consegui montar uma rede de cocitação de autores, ou seja, clusterizar quem são os autores que são discutidos mais em conjunto, e com isso eu encontro 3 clusters que discutem esse tema. Esse aqui é um cluster chinês, que eu ainda não tive chance de entrar muito abaixo. Isso aqui era para ser uma imagem inteira, só que eu tive que cortar porque ela não ficaria legível. Aqui tem um cluster mais tradicional, ortodoxo, centrado em Solow, Barrow e Homer. E daqui, da direita, é o cluster que me interessa, que é a área mais evolucionária e estruturalista. Então, esse trabalho meu ele vai estar centrado nessa área aqui desses autores. Qual seria o pensamento deles, como que eles se relacionam e como que é discutido catching up por essas pessoas. Para a análise de barreiras ao catching up tecnológico, que também é uma parte muito importante, não é apenas dizer o que é o catching up, como que ele ocorre, temos que discutir quais são as dificuldades e por que ele não ocorre. Então, com isso, eu vou estar realizando também uma revisão bibliométrica baseada em sistemas de inovação em países em desenvolvimento. Já para a revisão de experiências passadas, vai ser uma revisão de literatura simplificada, com o objetivo de realmente identificar quem que era líder nos padrões anteriores e quem realizou o catching up nas gerações passadas, que vai me servir um pouco mais para frente.
Depois disso, eu vou ter que definir bem o objeto 5G, por conta que uma coisa que eu percebi na literatura econômica é que o 5G é definido de uma forma bem por cima mesmo, muito aberta. Então, o meu objetivo nessa parte do trabalho é fazer uma definição mais ao estilo de engenharia mesmo do que é o 5G, para eu poder argumentar por que ele é uma janela de oportunidade plausível, por que ele não é apenas por que ele realmente é uma revolução e por que seria possível algum novo país fazer o catching up nessa tecnologia. A partir desses documentos sobre o 5G, todos tirados de artigos mesmo, bibliometria de artigos, eu pretendo montar estatísticas sobre a geração de conhecimento científico do 5G, ou seja, dizer quem são os países que estão criando conhecimento científico sobre a tecnologia 5G. Estou usando então artigos como proxy para o desempenho científico, e partindo desse banco de dados, eu quero, pelo menos, obter o número de publicações anuais nesse tema, por origem do autor, ou seja, para eu conseguir dizer qual que é o país que está gerando maior conhecimento científico, quais que estão crescendo, quais que estão realmente aumentando seu conhecimento científico sobre esse tema. Já a parte final do trabalho, que seria o mais central, que é realmente discutir a geração do conhecimento tecnológico como no âmbito do 5G, seria a partir de uma estatística bibliométrica de patentes, entendendo a patente como uma proxy para o desempenho tecnológico. Então, com isso, o planejado até agora é utilizar o banco de dados da USPTO, o Book Data deles, que te dá um arquivo com toda a informação contida em todas as patentes que foram garantidas nos Estados Unidos por semana de 2010 até 2021. Com isso, eu conseguiria limpar essas patentes para escolher quais são as que mais me interessam e, em cima disso, tirar estatísticas bibliométricas, como, por exemplo, a primeira seria o número de patentes fornecidas por país por ano, que eu vou conseguir ver quais são os países que estão mais crescendo, quais são os mais importantes, e, junto com isso, construir estatística de autocitações, que seria o segundo foco central desse trabalho. Com a estatística de autocitação, eu vou conseguir dizer se o país está sendo capaz de internalizar o conhecimento. Ou seja, se o número de autocitações, ou seja, a proporção de citações do mesmo país em relação à citação total realizada pelo país estiver aumentando, significa que o país está internalizando o conhecimento, ele está usando cada vez mais seu conhecimento passado, então ele está realmente aumentando sua capacidade inovativa, não está dependendo apenas de conhecimento externo para melhorar e transformar em conhecimento interno, ele está sendo capaz de criar esse conhecimento. Até o momento, o que foi pensado para definir, para escolher as patentes que vão ser utilizadas para essa análise, eu acabei percebendo que não tem como discutir o termo 5G dentro de patente, porque tem muita patente que não utiliza isso, mesmo sendo tecnologias muito relacionadas. Então, a busca que foi pensada até o momento seria a classificação H04W, que são todas as tecnologias relacionadas às redes de comunicação sem fio. De certo modo, eles vão acabar pegando um pedaço do 4G, mas com isso eu vou conseguir pegar o máximo possível de patentes que estejam relacionadas aos desenvolvimentos recentes da tecnologia 5G. E tendo todas essas informações em mãos, a parte final desse trabalho seria realmente identificar quem que é o país, quem são os países, se eles existem, que estão em processo de catching up tecnológico no âmbito do 5G. E um país ele estará nesse processo se ele tiver as três seguintes características. Primeiro, que ele não for um país líder nos regimes tecnológicos anteriores, que eu vou conseguir extrair isso da revisão aplicada do capítulo 2. Se ele estiver aumentando sua importância relativa na criação do conhecimento das tecnologias relacionadas ao 5G, que vai ser extraído da bibliometria de artigos e de patentes. E 3, se ele estiver aumentando a participação do conhecimento interno na criação da tecnologia, ou seja, se ele estiver aumentando o seu coeficiente de autocitações. Aqui são algumas referências mesmo, só para tentar mostrar onde que a literatura está centrada. Nesse caso, é
uma questão importante que ele diz é esse texto do Andrews, de 2014, que ele disse o que ia ser o 5G, e tudo que foi desenvolvido após o texto dele confirmava o que ele dizia. Então, de certo modo, a previsão dele acertou. E muito obrigado. Você falou em 20 minutos cravado aqui, nem falei dos 15. Obrigada, Euler, pela sua participação, né? Por você aí expor o seu projeto de pesquisa da dissertação. Bom, como eu também estou na condição de co-orientadora do Euler, eu vou abrir espaço, eu até fiz aqui algumas anotações, mas vou abrir espaço para os demais, se os demais quiserem comentar alguma coisa sobre as suas ideias aí na dissertação. Alguém quer começar? Eu posso começar. Eu tinha uma pergunta que me ficou dúvida, talvez eu tenha perdido alguma coisa aqui. Vocês desculpem, eu estou tendo que fazer umas coisas em paralelo, então... Sim, perfeitamente compreensível. Às vezes é má escuta e não erro e não você que não falou, tá, Euler? Você vai centrar a sua análise nos trabalhos de inspiração nelson-peteriana ou você vai usar o conjunto dos trabalhos? Porque eu peguei aquela parte que você estava fazendo, você já fez as 3 redes, né, que foram bem interessantes, assim, de autocitações. E a outra coisa se você faz essa sua pesquisa bibliométrica, né, de bibliometria, em cima de algumas bases convencionais, do tipo essas bases internacionais, ou você faz geral na internet, tipo, se é o Google ou se são as bases, sei lá, se não, dessas bases que a gente tem acesso pelo Portal CAPES ou pela UFRJ. Isso é uma curiosidade. E aí, última pergunta também, mas que tem, dependendo da tua pergunta, já fica uma sugestão. Eu não vejo muito problema, você tem essa questão de você ter que buscar as tecnologias wireless, né? Se você se você pegar para um prazo mais recente, imagino que 4G vai poluir bem pouco a tua amostra, né? Porque já imagino que as patentes dos 4G estejam concentradas mais para trás. Né? Então, era isso. Curiosidades e mais do que tudo. Então, indo trabalhão, hein? A primeira questão sobre a rede nelson-peteriana, aquela imagem que eu tinha colocado lá, foi a partir de todo o banco de dados, o próprio programa que clusterizou, falou que existem 3 literaturas sobre o tema. Eu vou focar apenas na rede que é relacionada aos evolucionários e aos estruturalistas. O resto da rede eu não estou pretendendo discutir, que é o lado mais relacionado a solo. A parte dos bancos de dados, que são bases convencionais, a bibliometria é toda feita em cima da Scopus, que a gente acessa pelo periódico da CAPES, mas também é possível de fazer pelo Web of Science e também pelo Google Acadêmico, mas eu não sei fazer do Google Acadêmico. E sobre pegar um prazo mais recente, realmente é uma boa ideia. Eu vou procurar melhor qual seria o prazo mais adequado para pegar só o 5G. Tem o terceiro cluster. Isso foi uma das primeiras coisas que ele encontrou, que os chineses, eles criaram o próprio conceito deles, de catnap. Eles são tão à vanguarda aí, estão indo, que até os próprios conceitos, eles mesmos criaram, né? E se citam. Então, por se citarem, acho que a densidade da rede ainda fica maior. Mas aí tem um problema de número, né? Assim, tem um viés de tamanho absoluto e de língua, provavelmente, né? Sim, tem uma questão por isso que aí tem o cluster chinês. Tem que olhar isso dentro de uma perspectiva relativa, certamente. Caio, você quer fazer pode fazer seu comentário? Sinta-se à vontade. Deixa eu só achar.
parabéns ele pela apresentação. Do que eu tinha discutido bem antes com ele, para onde ele chegou, ele mudou bastante o caminhar dele. Na verdade, eu tenho mais uma pequena, acho que não chega a ser uma dúvida, mas acho que é muito mais baseado na tua metodologia, porque você está muito focado na parte de quais países estão tentando fazer esse catching up, especificamente nessa questão dos 5G, né? Salvo se eu entendi corretamente o que você falou, né, nessa questão do catching up do 5G. E eu fiquei em dúvida, na verdade, se também dentro desse catching up não seria importante também ver alguns países que podem ser fornecedores essenciais para o funcionamento do 5G, ou seja, um país domina a tecnologia do saber fazer, de saber inovar dentro desse 5G, mas se a gente tenta entender esse 5G como uma cadeia de fornecedores e que o país não é autossuficiente, então alguns países também podem estar fazendo algum tipo de catching up em certos segmentos desses fornecedores da cadeia do 5G. Então, em termos agregados, a gente tem um panorama de que um país domina, mas se a gente vê de um ponto de vista de cadeia, alguns países podem estar se inserindo como fornecedores de alguns materiais que funcionam e que são essenciais para o funcionamento do 5G. Tá? Então, acho que tem uma parte mais setorial de firma que talvez... não sei se na exposição ficou rápido, eu não entendi corretamente, mas que você deve levar talvez mais em consideração, até levando em consideração também a questão do upgrade, envolve também essas questões mais setoriais ao longo da própria cadeia. Tá? E sobre a tua parte de bibliometria, que eu achei interessante, eu não sei o software que você utilizou, se foi o R, Stata, ou algum outro, Python, ou outro, tá? Que eu achei interessante, e eu acho que dá para fazer algumas brincadeiras em relação a essa questão da bibliometria, tá? Que eu acho que não ficou muito, pelo menos para mim, não ficou muito claro na tua apresentação, e eu acho que a base de dados dá para utilizar várias outras, tá? Não só ficar preso no Scopus, tem o Web of Science, como você falou, tem o Springer também, tem várias outras que você pode fazer uso do Science Direct, do Taylor and Francis, tá? Tem um outro que eu acho que é EBSCO Rust, alguma coisa assim que dá para você fazer uso. E tem acho que um programa, um software, um pacote no R que se chama Bibliometrix. É esse mesmo que eu uso. Ela é esse mesmo, é isso que eu estava querendo chegar, porque isso influencia um pouco no que eu ia falar, que é um pouco... Porque na hora que você faz essa análise bibliométrica, você faz uma análise de citação bibliométrica e uma análise de rede. Acho que essas duas coisas não ficaram, pelo menos, muito claras para mim. Tá? Então, na parte de análise de citação bibliométrica, você pode ter o número de publicações, citações e co-citações, né? Então, dá para você utilizar várias estatísticas bem legais, como a lei de Lotka, a tendência de publicação, quais são os journals relevantes, embora você tenha um viés de ficar muito preso aos evolucionários, eu não sei até que ponto isso restringe demais o teu escopo, tá? A parte dos evolucionários, tá? Enfim, eu acho que dá para brincar com uma série de como se chama, multidimensional scaling, ou cluster de Loven, algoritmos nesse sentido, de você fazer uma certa normalização, uma análise de cluster um pouco mais... Claro que você está no início, eu sei que você está no início. Eu não sei como você fez essa partição de subclusters, como você fez isso. Eu acho que é uma parte que eu acho que é bem interessante para a tua apresentação. Para mim, pelo menos, não ficou muito claro. Tá? Então, acho que esse software tem algumas dessas questões que eu levantei que trabalham em relação a isso, da Bibliometrics, e ele trabalha
para além do Scopus. Ele trabalha já com Web of Science, acho que o Springer está lá dentro também. Tá? Então, acho que são uma questão mais de fundo, teórico, empírico, e uma questão mais metodológica, que eu acho que me chamaram a atenção nessa apresentação bem interessante que você fez, Euler. Deixa eu tentar comentar aqui de volta algumas coisas. Não sei se eu fui muito claro. Eu entendi. Então, essa primeira parte sobre essa discussão desses outros países que podem estar inseridos como fornecedores essenciais, que eles estão fornecendo materiais, eu até pensei um pouco nessa parte, só que o foco aqui da discussão está mais no catch-up tecnológico. Talvez se a discussão fosse no catch-up mais generalizado, seria mais fácil de incluir eles aqui dentro. Então, eu realmente não sei, no momento, como fazer isso, como poderia incluir na discussão. A parte que você falou sobre eu estar preso no cluster desse lado mais evolucionário, é porque então, tem uma divisão clara na literatura. De um lado estão quem fala de catching up e do outro está quem fala de convergência. E eu consegui tirar essas duas nuvens de palavras a partir desse banco de dados. Então, o cluster revolucionário ele está discutindo catching up, enquanto que aquele cluster verde lá mais ortodoxo está discutindo convergência. Então, de certo modo, acaba que são temas que estão relacionados à literatura, mas que a discussão não está conversando muito um com o outro. Então, por isso que eu pensei em deixar ele mais de lado, focar nos evolucionários. Aí, sobre como é feito esses subclusters, eu ainda tenho que pesquisar, porque aquele programa lá é bem complicado. A library dele é uma confusão toda. Eu estou sofrendo com ele, mas estou levando. Sobre os outros bancos de dados que você falou, eu tentei fazer bibliometria com eles, com o Web of Science, tentei usar o do Google Acadêmico, só que eles estavam muito incompletos. Por exemplo, só o da Scopus que tinha o livro do Gershon Kron e o artigo do Abramovitz. Os outros não consegui extrair esses dois textos. Então, achei melhor focar no Scopus mesmo. É isso. Alexandre, você quer comentar alguma coisa? Vou fazer aqui pequenos... Não? Posso seguir? Eu acho que os comentários, né, tanto da Marta quanto do Caio, foram super interessantes, né, Euler, assim. Vou começar de trás para frente, vou aproveitar aí o ensejo do que você falou pro Caio em relação aos diferentes clusters, né, das redes, né, que ficaram aí, e por que o foco vai ser na questão jupiteriana. Eu acho que, de qualquer maneira, é interessante a gente colocar que quando você fez essa pesquisa, né, sobre o catching up, que você achou essa nuvem aí de autores, o que essas nuvens trazem, né, e por que você vai focar na terceira. Então, assim, tem que ter, né, previamente, esse resultado, né, do porquê que você, por exemplo, não vai focar nos autores ali do meio, os autores mais de origem neoclássica, né, porque eles estão focados num argumento de convergência. Então, acho que isso precisa estar, né, pelo menos em algum momento lá no início, para que depois você possa, de fato, focar e mergulhar, né, nos autores que trazem essa perspectiva mais evolucionária, né, portanto, mais schumpeteriana e não schumpeteriana. Uma coisa que foi me ocorrendo à medida que você foi apresentando, que a gente depois pode discutir um pouco mais, né, com a Marília e tal, até que ponto essa questão do catching up tecnológico ele não está conectado com a estrutura produtiva dos países. Uma coisa que me surgiu e que me ocorreu quando você falou, primeiro foi na diferença do catching up para o catching up tecnológico. Assim, então, que a princípio existe uma janela por conta das características próprias do ritmo de adoção, né? Que a princípio um país pode correr na frente, correr um pouquinho mais e aproveitar essa janela de oportunidade, né? Sob o ponto de vista da tecnologia. Mas aí eu fico me perguntando, será que ele consegue mesmo? Será que essa janela de oportunidade ela existe, mesmo que exista uma rapidez, né, ou condições
a princípio, né, pelo menos teóricas, né, de que essa janela de oportunidade ela ocorra, mas será que um país que, por exemplo, não tenha uma condição prévia estrutural, né, ele consegue aproveitar uma janela de oportunidades? Então, será que não existe um T0, aí um ponto de partida, né, que faculte mais esse país conseguir aproveitar melhor, né, ou conseguir aproveitar mais essa janela de oportunidade, né? Ele pode não ter, de repente, a tecnologia dentro, né? Mas, de repente, ele não tem a tecnologia dentro, mas ele tem algum setor correlato, né? Ele tem alguma capacitação, digamos, não do ponto de vista de firma, mas uma construção prévia que possibilite a introdução dessa tecnologia. Então, eu acho que esse meu viés estruturalista, ele acendeu aqui, né? Talvez quando a gente discuta isso, quais são esses países que estão de fato ali, né, e tal, o que eles tinham antes, qual foi esse T0 deles que possibilitou com que né? Porque eu acho que tem uma questão de cumulatividade tecnológica, né? Eu acho que isso é importante, né? Você não parte do zero, dificilmente você parte do zero, você parte de outras condições. E mesmo aqueles países que a princípio não tinham nada, eu acho que eles tinham alguma coisa correlata, alguma coisa ali numa zona, né, que possibilitou esse tipo de introdução. Uma outra coisa que foi falado aqui também, que eu escrevi, que o Caio tocou muito, que foi a questão da cadeia. O Caio pensou sobre a perspectiva da cadeia no sentido de fornecedores, suprimentos e tal, e, eventualmente, a tecnologia final, né, e tal. E eu fiquei pensando sobre o ponto de vista do desenvolvedor e do usuário. Então, até que ponto tem o desenvolvedor da tecnologia, que é uma coisa que você vai tentar buscar a partir da metodologia, né, que a gente está montando. Mas aí uma outra questão surge, então, um pouco parecida com o que o Caio colocou. Será que aquele que é usuário, ele consegue fazer esse catching up tecnológico, ou ele consegue participar de alguma forma disso? Porque ele, como na condição de usuário, aí eu conecto com o meu ponto anterior, ele na condição de usuário, ele certamente tem alguma característica, algumas propriedades na sua estrutura produtiva que o configura como usuário para, né, poder utilizar essa tecnologia, né? Então, acho que tem aí uma questão também nessa condição do desenvolvedor e do usuário. Quando você for pegar os registros das patentes e tal, você vai ter um pouco, a métrica que a gente tem, né, que a gente está utilizando, mesmo com todas as restrições, a gente tem aqui uma métrica, né, que é para pensar o desenvolvedor, né, a pessoa que está criando de fato, né. Mas, às vezes, o usuário lá na ponta, ele também participa desse processo. Como que ele participa nesse processo de catching-up tecnológico, né? É isso. Essas foram as minhas questões aí mais gerais, mas a gente tem bastante coisa para discutir aí na sua pesquisa, Euler. Muita coisa aí. Só sobre esse ponto final aí que você falou, sobre a questão do usuário, isso é uma coisa que... Então, a hipótese formal do trabalho é que não tem ninguém realizando catch-up. Mas uma coisa que eu queria muito encontrar, mas que eu não estou formalizando nesse trabalho, é que eu queria ver se a Estônia está conseguindo realizar o catch-up. Que eu fui pesquisar e a Estônia é o país mais digital do mundo. Não existe ninguém no país que não tem internet banda larga 4G. Ela tem cobertura plena. Até debaixo da terra, se depender, tem sinal. Então, lá é o grande usuário dessas tecnologias. Então, seria bom se a gente conseguisse encontrar alguma coisa que diga que esse grande usuário vai conseguir realizar um catch-up ou algo assim. Mas aí você leva um ponto, eu vou parar por aqui, que a gente já passou os 15 minutos de discussão, mas aí exatamente esse exemplo que você trouxe me faz perceber, assim, até que ponto uma infra de digital, que é isso que você está falando, né? Uma infra de digital,
ela significa um uso intensivo de tecnologias. Se você não tem uma estrutura produtiva, por exemplo, que demande isso, eu fico pensando assim que você pode eventualmente ter um país super digital, com, sei lá, um grande número de pessoas com acesso à internet de banda larga, que são as métricas usualmente utilizadas para o digital, por exemplo, mas você não ter necessariamente, por exemplo, uma indústria que seja digitalizada. E aí eu fico pensando, até que ponto o fato de você não ter uma indústria digitalizada favorece a você fazer um catching up ou não? De maneira que isso esteja, de fato, internalizado na estrutura produtiva. Mas aí que levanta uma questão que você levantou, Júlia, que é do usuário, né? Então, se ele não faz o catch up naquela tecnologia, mas como a tecnologia é de uso genérico, ele pode estar fazendo, ou essa tecnologia sendo utilizada para fazer uma catch up em outra área, como de infraestrutura de software, por exemplo. Sim, infraestrutura digital. Então, assim, acho que essa definição de um catching up, acho que tem que ser um pouco mais clara e aderente com o objeto que você está formulando metodologicamente. Porque eu acho que tem um descasamento muito grande entre o que se discute teórico e o que você vai utilizar metodologicamente. Eu acho que tem que conversar um pouco melhor esses dois mundos, assim, que é catch-up nesse ponto e como a gente vai interpretar o catch-up a partir da bibliometria. Eu acho que aí tem um mundo que vocês precisam tornar um pouco mais claro. Pelo menos a minha percepção por meio da apresentação. Sim. Certamente. Acho que numa parte teórica vai ter que entrar as bibliografias que tratam sobre o tema de catch-up tecnológico, e aí depois a gente vai ter que fazer as ressalvas, né, do que a partir da metodologia pode se entender por catch-up tecnológico, né? Certamente vai ter que fazer essa ponte aí bem construída até para preservar os resultados, né? As limitações sempre têm que estar ali, bem aparente. Valeu, Euler, super obrigada. Então, bom, Alexandre, eu sei que você tem que sair, né? Bom, fica à vontade. Obrigada, prazer em conhecê-lo, prazer em conhecer a sua pesquisa também, bem legal, bem interessante. Eu vou compartilhar, então, aqui minha tela. Tá bom, obrigado, Júlia. Nada. Tchau, pessoal. Tchau. Bom, eu vou apresentar aqui, né? Como eu disse antes, o Euler, ele já conhece muito esse trabalho por ser assistente de pesquisa lá no GIC. Então, Caio, acho que isso vai ser novo para você e talvez e para a Marta. Mas aí a gente apresenta aqui para os nossos pares. E para a Marta, né? A gente apresenta aqui para os nossos pares, isso que importa. Para vocês darem uma olhadinha em algumas das coisas que a gente está fazendo aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Estamos. Então, beleza. Sim. Então, vamos lá. Eu procurarei ser breve para a gente... Deixa eu parar aqui e zerar para eu ter um controle de tempo. Então, essa nossa pesquisa, ela entra assim no bojo de uma primeira pesquisa que a gente fez em 2017 sobre digitalização na indústria brasileira, né? Então, a gente... Opa! Parei de apresentar, né? Não, ainda está apresentando. Tá com várias telas, tá? A gente está vendo a sua tela. Peraí, sem querer eu fiz uma besteira aqui. Foi? Voltou? Voltou. Bom, então essa pesquisa ela vem no bojo de uma pesquisa anterior, que a gente procurou identificar esse processo de digitalização na indústria brasileira.
Então, a gente fez uma primeira pesquisa de campo em 2017, que saiu um relatório em parceria com a Confederação Nacional da Indústria, né? Então, foi uma pesquisa de campo extensa, né, sobre o padrão de adoção de tecnologias digitais por parte dessas empresas industriais. E aí, no final de 2019, início de 2020, a gente conduziu uma segunda pesquisa de campo, e dentro dessa segunda pesquisa de campo há uma interseção de empresas que foram entrevistadas em 2017 também. Então, a gente, nesse trabalho aqui em específico, a gente quer procurar os determinantes, né, que estão por detrás do processo de digitalização dessas firmas entre 2017 e 2020, para procurar entender o que vem atrelado, né, principalmente as firmas que adotaram ou avançaram, né, em termos de adoção de tecnologias digitais. Então, esse é o nosso plano de fundo aqui. Nessa pesquisa, a gente pergunta quais são as tecnologias digitais que estão sendo adotadas pelas empresas, tanto no presente, quanto aquelas que elas pretendem adotar no futuro próximo, entre 5 a 10 anos. E também tem, no bojo no âmbito, né, dessa pesquisa, outras características mais estruturais da firma, como, por exemplo, o setor, o tamanho, o perfil de qualificação do pessoal ocupado, né? E também outras perguntas relativas a atributos competitivos, ao regime competitivo, e questões mais ambientais, de trabalho, de skills, né? E de sistemas e do ecossistema inovativo. Então, assim, é uma pesquisa relativamente ampla. Na pesquisa no I2027, que foi a primeira pesquisa que a gente conduziu, foram 753 firmas, né, empresas industriais. Já na I2030, a gente fez a pesquisa de campo, contou com mais de 1.000 empresas industriais, e nesse estudo aqui que a gente está apresentando, a gente fala de uma convergência, né, de uma interseção de 300 firmas, que são essas que a gente vai jogar uma lente aqui de aumento para entender esse padrão de adoção, né, entre esses 2 anos. Como é que a gente montou essa pesquisa de campo, né? Ela parte de uma hipótese, né, uma construção metodológica que foi construída ao longo do tempo de todas as pesquisas de campo que já foram feitas pelo GIC, né, lá desde a década de 70, 80, passando pelo Made in Brasil, até chegar aqui ao I2027. E quando a gente acessa essa questão da digitalização, qual é a principal hipótese que a gente tem por detrás? É a ideia que numa mesma firma você pode ter adoção de tecnologias, coexistir tecnologias digitais em diferentes gerações, a depender da função ou da área da firma. Então, por exemplo, a gente pode ter uma firma que, em termos de relacionamento com fornecedores, ela ainda esteja num nível muito rígido, né, de uma produção rígida, por exemplo, e em relação aos seus clientes, né, ela pode estar numa geração compatível com o que a gente chama da indústria 4.0, né, que seria uma quarta geração, que já é uma geração mais digitalizada. Então, uma mesma firma, ela teve que responder para cada uma das funções qual era a sua tecnologia digital correspondente, ou seja, o que ela está fazendo agora para cada uma dessas funções, o que ela pretende fazer no futuro e como ela está se preparando para esse futuro projetado, tá? Então, essas eram o ponto de partida dessa nossa abordagem metodológica. Qual é o objetivo desse artigo em específico, né, desse trabalho em específico? A gente quer analisar os determinantes de adoção digital dessas empresas, né, dessas firmas, entre 2017 e 2020. Ou seja, o que tem por detrás
né, das firmas que estavam em gerações digitais mais atrasadas em 2017 e avançaram em 2020. Qual é o perfil dessas firmas, né? O que facultou ou possibilitou com que essas firmas elas apresentassem esse avanço em termos de adoção digital, né? Para isso, a gente faz uma análise descritiva inicialmente, e depois a gente utiliza um modelo empírico, né, de uma regressão logística ordinal, que é para tentar exatamente em função da característica das nossas variáveis na pesquisa de campo serem eminentemente categóricas, né? Então a gente utiliza aí uma regressão logística para procurar entender qual é a probabilidade de cada uma das variáveis de perfil de empresa que estão associadas a um avanço em termos de adoção digital. A gente desenhou aqui duas equações. Uma primeira equação com as variáveis mais estruturais e uma segunda equação com variáveis mais de estratégia. Nessa primeira equação de variáveis mais estruturais, o que a gente colocou como função? A gente associa a probabilidade de avanço ou de não avanço, né? Então, a probabilidade da adoção digital atual da empresa ter avançado ou não, em função do seu ponto de partida, ou seja, da adoção digital em 2017, em função do tamanho da firma, do perfil de qualificação da mão de obra e do setor que ela pertence. Então, essa primeira equação seria dessas variáveis estruturais. A segunda equação, ela também utiliza esse ponto de partida, ou seja, a adoção digital que essa empresa estava em 2017, se ela realiza P&D ou não, se ela realiza treinamento na direção de adoção de tecnologias digitais, treinamento do seu pessoal, e se ela exporta ou não, né? Se ela exporta ou não. Então, vamos lá. A gente utiliza algumas hipóteses, né, como ponto de partida para o trabalho, né? A primeira hipótese é que as firmas que estão em estágios iniciais de geração digital, né, são firmas que elas possuem maior probabilidade de se mover no próximo período. Claro, né? Porque quem já está em G3, quem já está, por exemplo, na quarta geração, como ela é aqui a nossa fronteira fictícia, ela não pode avançar para uma quinta geração. Então, obviamente, que ela tem uma menor probabilidade de avanço, né? Menor, na verdade, ela não existe uma probabilidade de avanço para essa firma que está na quarta geração, né? Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é se a firma, quanto maior é a firma, maior é a probabilidade dela se mover também por conta dos seus recursos internos, né? Uma hipótese bem schumpeteriana aqui. A terceira hipótese é que essas firmas, as firmas que estão inseridas em um setor mais intensivo em digital, né, a partir de uma classificação de intensidade digital, de uma classificação setorial por intensidade digital, essas firmas, por conta do ambiente competitivo, elas tendem também a se mover no próximo período. A quarta hipótese é relativa também ainda dentro do campo estrutural, são aquelas firmas que possuem uma maior proporção de pessoal ocupado de alta qualificação, né? Por qualificação a gente entende pessoal ligado a STEM, né? A ocupações de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Essas são firmas que também teriam uma maior probabilidade de avançar em termos digitais. E, por fim, em termos de mais estratégicos, digamos assim, aumentaria a probabilidade dessa firma avançar se ela realiza P&D internamente, se ela realiza treinamento e se ela é uma firma que exporta
como, entendendo aqui a exportação, se ela exporta ou não, entendendo aqui a exportação como essa ligação com o mercado externo, né, como uma forma também dela, competitivamente falando, adotar mais tecnologias digitais. Então, essas são as nossas hipóteses que estão por detrás do desenho daquelas duas equações. Bom, vamos lá, vamos começar efetivamente aqui trazendo um pouco o que os dados da pesquisa de campo eles nos mostram, mas antes disso, eu acho que vale a pena a gente traçar como é que estava o ambiente macro, digamos assim, da indústria brasileira nesse período em que as pesquisas foram conduzidas, né? Porque, obviamente, que dependendo desse ambiente macro, a gente tem maiores condições de fazer uma correspondência com a própria expectativa desses empresários, né, dessas firmas de adotar tecnologias digitais. Como a gente bem sabe, o ambiente macro foi bastante hostil, né, foi bastante pouco amistoso, né, para a indústria. Se a gente pega em termos de taxa de crescimento real, né, da indústria de transformação, durante esse período a gente observa uma estagnação e, obviamente, depois uma queda, né, inclusive. Em termos do nível de utilização da capacidade instalada da indústria, ela vem caindo desde antes, né? Então, a gente também aqui observa menos espaço para que você, de fato, e também por conta de expectativas de demanda, né? Para que você, de fato, produza, né? Amplie a sua capacidade produtiva. Em termos de investimento, a queda foi abrupta da taxa de investimento, ainda que durante esse período aqui a gente observe um crescimento muito por conta que alguns especialistas dizem, né, por uma questão estatística aí da entrada da Petrobras e, enfim, de questões relativas, mas de todo modo, se a gente analisa o big picture aqui, a gente vê taxas de investimento caindo, né, desde 2012, 2013, e, obviamente, que a gente tem como consequência disso tudo uma redução da participação do valor adicionado da indústria no PIB, que é uma tendência que já vinha desde antes, né? Desde aí 2002, 2003, enfim, que a gente pode aí falar, tecer uma série de comentários do que está por detrás dessa redução da participação da indústria no PIB, mas fato é que a partir de 2017, inclusive, a gente vê uma ampliação, um aumento desse declínio. Então, esse é o contexto, né? Que tem por detrás, favorável ou não, né? A adoção de tecnologias digitais. O que a gente vê aqui em termos de, efetivamente, né, assim, o que essas firmas, se elas adotaram ou não tecnologias digitais e qual é o perfil, né? O que a gente observa entre 2017 e 2020, não tem uma mudança muito brusca em termos de adoção, né? Essas firmas, a grande maioria, elas se concentram na primeira geração e na segunda geração para basicamente todas as funções da firma, né, para todas elas existe essa concentração, né, em G1 e G2, e o que aconteceu é que em 2020 a gente teve um leve aumento, né, proporcional de firmas que estão em G4, em geral esse aumento saiu de 1 ou 2% para 3%, proporcionalmente, né, as firmas em G4, então a gente não mudou esse perfil de adoção. Basicamente a gente consegue ver aqui uma mudança para gestão da produção, que aí tiveram algumas firmas que passaram a adotar mais G3 em 2020, mas a gente não tem grandes mudanças no perfil de adoção, permanece sendo uma indústria pouco digitalizada, né, ou em estágios muito iniciais de adoção. Quando a gente olha essa mudança entre 2017 e 2020, a gente vê que boa parte desse painel de empresas, né, dessas 300 empresas, a gente vê que eram firmas que estavam em G1 e G2, né, e que a gente está falando, quando a gente fala de avanço,
a gente fala realmente de firmas que partiram de estágios iniciais de adoção e que migraram para estágios superiores, né? Então, a gente está falando aqui desse triângulo aqui, né, superior dessa matriz, em que a gente fala de firmas que saíram de G1 e passaram para G2, G3 ou G4, e de firmas que estavam em G2 e passaram para G3 e G4. Então, se a gente pega essas firmas que avançaram, a gente está falando de 30% aproximadamente do painel. As outras 70% de firmas eram firmas que ficaram, basicamente, paradas, né? Ou que eventualmente retrocederam, né? Então, o nosso foco vai ser aqui, nessas firmas que avançaram, se elas avançaram ou não, né? Dentro dessas firmas que avançaram, qual é o perfil delas? Intuitiva, o que a gente tinha como na construção de hipótese se confirma aqui na análise descritiva. Proporcionalmente, dentre as firmas que avançaram, elas são... a gente tem uma maior proporção de firmas maiores, né? Grandes e médias grandes. A gente tem, em termos de adoção digital, proporcionalmente firmas que são mais high, que pertencem a setores com maior intensidade digital, ainda que esse medium high e medium low aqui, elas, a gente, né, não observe um padrão aqui claro, né? Mas, assim, proporcionalmente falando, a gente vê firmas mais em high em comparação àquelas que não avançaram. Em termos de STEM, essa variável aqui, que é o perfil de qualificação, foi o que ficou mais nebuloso para a gente, né? Aqui, inclusive, em termos do resultado do modelo empírico, como vocês vão ver, porque a gente não confirmou a hipótese, né? Você vê que, proporcionalmente, as firmas que avançaram, elas têm mais até low skill, né? Comparativamente àquelas que não avançaram, né? Ou low skill ou medium high. Então, não tem um padrão muito claro aqui, a gente tem algumas hipóteses para isso, inclusive de como essa variável foi desenhada, mas esse foi o resultado. Em termos de treinamento, aí fica muito claro esse padrão. As firmas que avançaram, elas proporcionalmente treinam mais, proporcionalmente realizam P&D, e proporcionalmente exportam mais do que aquelas que ficaram paradas, né, ou retrocederam, né? E aí os modelos empíricos, eles vão de alguma maneira caminhar nessa mesma direção. Então aqui a gente tem os resultados, né, econométricos, a gente trabalha por razão de chances, por se tratar de uma regressão logística. Então aqui, por exemplo, a gente vê o resultado, o ponto de partida. Quando aqui o odds ratio, né, essa razão de chances, ela está abaixo de 1, significa uma redução de probabilidade. Então, aquelas firmas que estavam em posições, né, de adoção digital mais avançada, reduz a probabilidade dela de ter avançado entre 2017 e 2020. Né? Então, é aquilo que eu disse. Aquelas firmas que estavam em G3 ou G4, elas têm uma menor probabilidade de avançar entre 2017 e 2020. Por sua vez, as firmas que são maiores, né, elas aumentam a probabilidade. As firmas maiores, elas aumentam a probabilidade em 33,8% em ter avançado em relação àquelas que não avançaram. Em termos de setoriais, a gente tem aqui um resultado mais significativo, né? Para as firmas high intensity, então, você pertencer a um setor com alta intensidade digital, você aumenta a probabilidade em avançar em 117,1%. E em termos de skills, foi o resultado contraintuitivo, né? Digamos assim, porque deu significativo para high intensity, para medium low, porém, o que deu aqui é que se reduz a probabilidade de avançar, né? Se você tem high skill, né? E aí, uma das hipóteses para isso, que a gente trabalha, pelo menos para esse pool de empresas específico, né? Para essas 300 empresas, é que
provavelmente você tem um estoque de pessoal qualificado, né, engenheiros enfim, perfis perfis relacionados a isso, que, na verdade, não necessariamente eles estão relacionados à adoção do digital, né? Então, por ser uma variável de estoque, não necessariamente se acompanha esse movimento do digital, né? E aqui a gente vê, assim, por exemplo, se eu pego uma firma que estava originalmente em G1 ou em G2 e ela faz parte de um setor de alta intensidade e é de maior porte, a probabilidade dela ter avançado é de 45,2% comparativamente a uma firma que vem de um setor mais abaixo e é de pequeno porte, né? E aqui, para terminar, mais para as variáveis de estratégia, elas foram bastante significativas, com exceção de pesquisa e desenvolvimento, mas, então, assim, todas elas, tanto P&D, quanto treinamento, quanto exportações, elas estão associadas a uma maior probabilidade de ter avançado entre ambas as pesquisas. P&D não saiu significativo para essas 300 empresas, ainda que positivo, o resultado não foi estatisticamente significativo, mas a gente sabe, né, rodando outras equações para a pesquisa como um todo, se a gente pega as 1.000 empresas que foram entrevistadas, né, a gente observa que esse resultado é significativo e é positivo. Então, talvez para essa amostra, né, ele não tenha sido significativo, mas, de todo modo, o resultado é positivo, já visto antes na própria análise descritiva. Então, aqui, como exemplo, se a gente pega setores firmas que não realizam treinamento, não exportam, a probabilidade delas avançarem é de 20%. E, no entanto, essa probabilidade aumenta para quase 60% se elas exportam, se elas fazem um treinamento de pessoal ocupado voltado para a adoção digital. Concluindo aqui, esse experimento que a gente fez, né, esse exercício que a gente fez, ele ainda é muito experimental, porque é muito difícil da gente achar, não só no Brasil, principalmente no Brasil não tem, mas em outros países, pesquisas da mesma natureza, no nível da firma, que verificam essa adoção de digital. Tudo que a gente encontra com mais frequência são pesquisas que dialogam muito com essa questão da infradigital, né, do país, mas não tanto no nível da firma. Então, é difícil a gente fazer essa comparação com outros exemplos de literatura. Óbvio que o intervalo que a gente está aqui considerando é um intervalo muito curto, né, são só 3 anos, e isso vem uma discussão se 3 anos é um tempo suficiente para a gente verificar algum tipo de progresso tecnológico em termos digitais, mas de qualquer forma foi possível observar uma diferença de padrão. Então, eu acho que é o tipo de exercício que a gente pode continuar acompanhando e realizando. A gente sabe que o Brasil tem aí um longo e difícil caminho de adoção do digital, né? A gente pode elencar aí uma série de restrições e rigidezes próprias, né, para a adoção do digital, mas que o que a gente consegue observar é que existe um padrão aí mais associado a essa adoção digital. E é um padrão de variáveis que já são eminentemente conhecidas por nós, né? Daquelas empresas que possuem um perfil mais tendencialmente voltados à adoção de tecnologias e especificamente para o digital. E uma das questões que a gente levanta hoje em dia é se esse perfil já bem documentado, né, se a gente está aqui confirmando esse perfil bem documentado, de que maneira isso favorece ou não a heterogeneidade, né, e de reafirmar condições estruturais. E é isso, gente. Avancei aqui um pouquinho no meu tempo. Os nossos próximos passos aqui em relação a essa pesquisa relacionar com as variáveis de expectativa, né? Que a gente só pegou o que de fato a firma está adotando hoje, mas a gente também vem fazendo outros papers e outras pesquisas relacionando com as expectativas de adoção e também com a
preparação para essa adoção, né? O que elas estão fazendo para, de fato, adotar esse digital. É isso. Obrigado, Gique, aí, por ter ouvido aqui a pesquisa. Bom, super. Bom, estava doida para ver, né? A gente sempre falta o presencial para a gente poder falar entre a gente, né? Então, vamos lá. Sessão GIF. Juju, eu fiquei pensando, claro que a parte mais instigante é a história dos skills, né? Da mão de obra, né? E aí eu fiquei pensando, não sei se... Eu pensei numa coisa, que eu não sei como é que são os dados, de quando é o dado da composição da mão de obra. Mas, assim, uma das características, vou falar uma coisa que é bem provocativa e, assim, provavelmente é um chute fora, mas, assim, pode ser uma das consequências justamente da adoção das novas tecnologias sobre o emprego, que a gente sabe, né, que quando a gente discute o futuro do emprego dá um certo receio. E porque justamente uma das questões é que estão sendo substituídos quais empregos, aqueles empregos, se antes você substituía os que eram mais rotineiros, a inteligência artificial já está permitindo você substituir os menos rotineiros. Então, assim, eu fiquei me perguntando num primeiro momento se, assim, o fato de não serem aquelas que têm a maior parcela de trabalhadores mais qualificados, se não tinha um pouco a ver com isso. Será que eles já estão promovendo a substituição, ou já promoveram a substituição de trabalhadores qualificados? Depois também fiquei pensando se pode ter alguma coisa a ver com conjuntura, claro, né, que a gente está numa época de baixo investimento, de retração, etc. Mas não sei, fiquei pensando se poderia ter algo a ver com isso. Teria que elaborar melhor. A sua pergunta foi ótima, porque, assim, na nossa pesquisa de campo tem uma pergunta só sobre emprego. Na 2030 tem, né, na última. Na de 2017 a gente não fez, mas na 2030 tem uma pergunta sobre o que se acha em termos de impacto no emprego. Vai criar mais emprego? Vai se destruir emprego? Ou isso vai ficar neutro? Né? Essa pergunta foi feita para as firmas e também foi feita em termos de habilidades. Quais são as habilidades que são esperadas ou que vocês acham que vai ser mais demandada considerando a adoção digital? Aí tem as soft skills, né? Tem as STEM skills, tem, enfim, as outras habilidades, habilidades homem-máquina e tal. Então, a gente tem tem como, eu acho que isso é uma das diretrizes, digamos assim, que acho que a gente pode certamente investir na pesquisa, que é falar só sobre essa questão de mão de obra, né? Porque essa variável que a gente construiu é uma variável que ela é bem tricky, assim, ela é bem difícil, porque a gente pegou os dados na RAIS, a gente viu quais eram as ocupações, cruzamos os CNPJs, né? Vimos quais eram as ocupações relacionadas à STEM e fizemos a proporção considerando o que era high, medium low e medium low para cada setor, considerando o regime competitivo de cada setor, né? Para a gente ter uma noção mais acurada disso. Mas mesmo assim é muito... Não é uma variável que eu acho que ela de fato reflita essa proporção efetivamente, entendeu? Ela tem problemas, eu acho que desde a sua construção. E, somado a isso, ainda tem essa questão que você falou, né? Então, eu acho que em algum limite seria super interessante a gente fazer essa relação entre STEM, que é também uma variável, e de novo, ela é uma variável estoque mesmo, né? Assim, a gente não vê mudança no tempo, a gente só está falando que essa firma tem uma alta proporção, média alta, baixa e média baixa, entendeu? Mas a gente não vai mais além disso. E eu acho que é possível fazer, sim, essa associação.
com essas outras perguntas da pesquisa de campo, entendeu? E, como resultado, o que eu já posso antecipar é que muitas dessas firmas que falam que vão adotar a digital, elas preveem um aumento da criação de empregos. Essa é a tendência. A tendência do resultado é que aquelas que mais avançaram são aquelas, pelo menos aquelas, não as que mais avançaram, mas as que estão em G3 ou G4, elas acham que a expectativa seja de aumento de emprego. A gente fez um artigo desse comparando Brasil e Argentina sobre mão de obra. Mas tem espaço aí, tem espaço para fazer muita coisa ainda nesse tema. Ótimo. É isso. 2 comentários rápidos, assim. Tô pegando. Diga, Caio, temos tempo. Não, 2 bem rápido. Porque você parte do lugar da coexistência de diferentes paradigmas tecnológicos em uma mesma firma, e ela, dependendo do fornecedor, dependendo do segmento dentro da firma, ela adota um paradigma dependendo para onde ela está realizando sua transação. Isso me levou a uma ideia do papel da governança e da estrutura do mercado na aplicação de para onde ela pode não só adotar essas novas tecnologias, mas para quem ela vai também se relacionar, ou seja, qual é vamos dizer assim, o papel da governança, da estrutura de governança em determinar a introdução dessas novas tecnologias, ou seja, e para quem ela vai utilizar essas novas tecnologias. Não sei se eu me fiz claro, Júlia. O papel da governança nisso, se é buyer driving, se é producer driving ou outra, dominado por fornecedores, como isso pode impactar, a estrutura do mercado também pode impactar na aplicação dessas tecnologias. É muito mais nesse sentido. Isso é de um caráter mais pano de fundo, e eu acho que, pensando um pouco além do teu artigo, do artigo de vocês inicial, eu li o artigo de vocês, muito interessante, fizeram a comparação com a Argentina, depois os argentinos fizeram um específico deles, né, que também está bem interessante, mas, pelo menos, do que você expôs metodologicamente com esse modelo logístico, me veio à cabeça os estudos muito clássicos, tentar utilizar, porque você está fazendo uma espécie de como as empresas transicionam entre diferentes ou paradigmas tecnológicos ou business functions, algo nesse sentido. E essa ideia da qual é a probabilidade da transição, dado o estágio inicial, de uma probabilidade condicional ao estágio inicial, me levou a pensar se futuramente vocês não pensam em aplicar um modelo estocástico, a la Poisson, algo nesse sentido. Porque me veio muito assim, me chamou muito a atenção. Você está lendo muito estatística bayesiana. Mas porque assim, a estrutura de como você pelo menos monta o teu modelo, o modelo de vocês, é quase que claramente, acho que não estou pensando em bayesiano, mas Poisson, mas muito mais uma cadeia de Markov, em termos de uma matriz de transição entre... Vou te chamar para fazer um artigo comigo, então. Você fica com essa parte e eu fico com a outra. Assim, você deu ideia para frente. Eu, enfim, estava lendo bastante essas coisas de modelos estocásticos. E, pelo menos, a montagem de como vocês fizeram esse experimento é muito claramente uma probabilidade condicional do estágio inicial, que determina matrizes de probabilidade de transição entre diferentes estágios, vamos dizer assim. Então, assim, para vocês debaterem assim, com a Ana, com o Jorge Brito. Duas coisas aí. Sobre a primeira que você falou, uma das coisas que a gente quer testar, porque assim, a base em si permite uma série de outras coisas. Uma delas é classificar os setores. Esse aqui a gente classificou por intensidade digital. Existe a opção de intensidade tecnológica, que a gente já fez também, em trabalhos anteriores. Intensidade digital, e a outra é uma classificação do tipo PAVT, né? Para a gente exatamente poder expandir, digamos assim, né, para outras análises do tipo a que você está falando.
Então, ver se realmente as empresas que são resource-based ou são dominadas por fornecedores, ou enfim, se é possível a gente também encontrar algum padrão. Então, esse é uma das coisas que a gente pretende também, em algum momento, fazer. Porque é possível fazer isso, né? Classificar as empresas sobre outras perspectivas. Em relação ao seu segundo comentário, uma das grandes questões nossas era qual era o ponto teórico, argumento teórico que a gente ia utilizar aqui, né? E isso, na verdade, nem está fechado ainda, né? A gente ainda está bastante em discussão em relação a isso, porque tem modelos de adoção de tecnologia, né, e tal, que levam em consideração um pouco das perspectivas que você estava falando. Então, qual é, assim, qual é o ponto aqui? É que, por que não existem muitas pesquisas de campo no nível da firma que tratam sobre a adoção, é difícil a gente ter um ponto de partida teórico. Ponto. Isso é um primeiro desafio. E o segundo desafio disso é de como fazer a ponte do modelo teórico com o modelo empírico, né? Você vê que aqui a estratégia que a gente utilizou, eu não foquei muito, mas assim, a estratégia que a gente utilizou foi fazer duas equações baseadas, por exemplo, em um modelo estrutura, conduta e desempenho. Quais são as variáveis que são mais estruturais e quais são as variáveis que são mais de conduta, e exportação, que seria uma variável de desempenho, né? Uma proxy, digamos, para desempenho. E a gente fez isso muito no feeling, né? De que essas variáveis seriam mais interessantes, ou enfim, o que conversava mais com o quê. Mas você vê que, sob o ponto de vista teórico, a gente não tem nada que... É difícil encontrar algo que fundamente esse tipo de construção metodológica, né? Então, eu acho que existe aí um desafio que é de casar as duas coisas, né? De casar o que seria um ponto de partida teórico do que se tem de modelo de adoção e fazer isso sob o ponto de vista empírico, considerando as características ainda dos dados que a gente tem, que são dados categóricos, na sua grande maioria, né? Então, tem aí esse desafio, que, enfim, a gente apresentou isso em algumas coisas lá fora, né? Em alguns seminários lá fora. Semana passada a gente apresentou para o pessoal da Unido e eles fizeram... Uma pessoa em específico fez essa pergunta, mas qual é o modelo teórico que está por detrás e né, que fundamenta, né, o modelo empírico? E, na verdade, é tudo muito novo, né? Muito... Assim, um ponto que você levantou que talvez restrinja um pouco a adoção de modelos estocásticos é justamente variáveis categóricas. Então, isso restringe um pouco a adoção de modelos estocásticos. Mas eu acho que esses modelos, pelo menos lendo a literatura um pouco clássica de organização industrial, eles são bem mais ajustados. Bem mais não, mas eles são mais ajustados ao teu foco teórico, vamos dizer. Eu acho que é mais fácil casar uma literatura de organização industrial lá da década de 60, 70, que está discutindo modelos estocásticos, tamanho da firma, como o tamanho da firma implica em determinados comportamentos das firmas, a concentração implicando também questões relacionadas a crescimento. Eu acho que, modelisticamente, eu acho que não é tão difícil. Eu acho que é muito mais difícil a base de dados, transformar essa base de dados categóricas em algo mais de variáveis contínuas ou algo nesse... A gente tá nessa pegada aí. A Ana é uma que a gente pensa muito os indicadores, né? Então, a gente vem transformando esses dados categóricos em indicadores. Então, tem aí toda uma metodologia por detrás disso daí. Não está nesse artigo, mas tem em outros. E aí, a gente transforma esses indicadores em indicadores contínuos e faz outras análises. Então, tem espaço aí. Temos espaço. Isso é um pouquinho do que a gente está fazendo. Obrigada por terem assistido. Imagina. Foi bom tê-lo. Bem interessante. Bom, gente. É isso, né? Temos aí. Cumprimos a nossa função.
Obrigada, Euler. Obrigada, Martinha. Obrigada, Caio. Obrigado, pela participação. Um beijo Amanhã, grande. né? Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.